Ó vizinha, você não pode ir ao território, então a vizinha com essa idade vai agora fazer território. Não pode ir. Satanás vem à sua mente e diz que você não pode ir ao território, tu não podes ir sozinho. Tu agora vais sozinho para aquela rua? Tu não vais sozinho. Satanás vem bichanar ao nosso ouvido e vem dizer assim, olha, tu não podes, tu não vais conseguir. É ele que fala estas coisas. Saúl olhou para Davi, porém Saúl disse a Davi, versículo 33, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. O Davi dispôs a ir contra o Golias. Saúl chegou ao pé do Davi e disse, olha, tu não podes ir contra este homem lutar, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ó Davi, tu não tens experiência, tu não vais conseguir. Satanás vai vir à sua mente e vai lhe dizer, olha, tu não tens experiência, tu não sabes tanto quanto eles. O que é que vais fazer? Tu não sabes, tu não tens tanta instrução quanto eles têm. Satanás vai dizer que os seus estudos não são suficientes. Deus traz até si uma pessoa que precisa de ser salva, precisa ser liberta, é uma pessoa universitária, e você, vamos imaginar que não é universitário, nem percebe nada de nada, e você olha para si e sente-se incapaz. Aquilo que você pensa que é, o que é que você pensa que é? Aquilo que você pensar de si é que faz Deus poder fazer ou não poder fazer. Nós já vemos isso muitas vezes, que o inimigo número 1 somos nós mesmos. A maneira como nós pensamos de nós mesmos. Davi viu-se como uma pessoa capaz de ir enfrentar o gigante. Saúl olhou para Davi e viu em Davi uma pessoa incapaz de enfrentar o gigante. Quais eram os defeitos de Davi? Os defeitos que Saúl achava que Davi tinha era ser jovem demais e não ter experiência. Porém, Saúl disse a Davi, versículo 33, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Tu ainda és moço. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 42. E, olhando o filisteu e vendo a Davi, o Golias olhou para o Davi, o desprezou porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Golias olhou para Davi e desprezou Davi. Disse, o quê? É isto que vem lutar contra mim? Um miúdo? Às vezes há pessoas que vão vir sobre a sua vida e que vão dizer que você não está qualificado. Lembre-se que quem o qualifica é Deus. E quem o qualifica é a sua maneira de estar em relação à personalidade que você tem que ter como um homem de fé. Nós estamos a ver aqui as qualidades que um homem de fé tem que ter. Versículo 42 diz, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. As pessoas vão julgar você e você vai se julgar a si mesmo pela maneira como você pensa de si. Isso vai ser o impedimento que vai impedir Deus poder fazer. Porque Deus às vezes quer usar a sua vida para abençoar aquela pessoa e você vai dizer, eu não tenho experiência, não posso ir. Eu não sei falar com aquela pessoa. Eu não vou conseguir. Eu sozinho não vou. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Golias só olhou para a aparência. Golias olhou para a aparência, a pessoa que estava à frente,
E quando viu a pessoa que estava à frente, disse, desprezou. Vou-me enviar agora um miúdo. Você não se deve preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar de si. Atrás da aparência existe outra pessoa. Atrás da aparência de Davi, que Davi era um jovem, atrás daquela aparência de jovem, havia um guerreiro dentro dele. Davi tinha a qualidade de um homem de fé. Saúl disse logo, olha, tu não vais conseguir, olha, tu não tens experiência e és miúdo. E o Golias olhou para Davi e disse, olha, desprezou Davi por ser um miúdo. Há muitas igrejas hoje, por exemplo, que desprezam os miúdos também. Entretêm os miúdos, na escola dominical, por exemplo. Outras igrejas, como por exemplo a Igreja Renascer em Cristo no Brasil, usa as crianças para ministrar aos adultos. Quem ministra aos adultos são as crianças. Uma criança tem muito poder usada nas mãos de Deus. Muito poder. Sabe porquê? Porque não é tomada por Satanás em relação aos pensamentos. Porque se você disser a uma criança, olha, vai ali orar para aquela pessoa, a criança vai logo orar para aquela pessoa. Agora, se pedir a um adulto para ir orar para aquela pessoa, o adulto se calhar vai me dizer, ai não, olha, aquela pessoa eu não quer ir, tal. Ou vai dizer, ai, não sou capaz. Se eu disser a uma criança, olha, vais ter que aquela pessoa na cadeira de rodas, pões a mão sobre ela que ela vai se levantar. A criança vai a correr. Se eu disser a um adulto, o adulto diz, se calhar não vai. Depois vou ficar envergonhado. Porque o adulto perece por causa da maneira como se vê. Golias não tinha medo nenhum de ninguém. Ele era grande e ele tinha tudo o que é necessário a um homem para ser um vencedor. Golias tinha essas qualidades. Golias era a pessoa mais dura de todas. Ninguém conseguia enfrentar Golias. Golias sentia-se um vencedor. Golias estava preparado para ganhar. Ele sabia quem era. Era o maior.